A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do CETAD, o CETAD que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Você que ainda não se inscreveu no canal, você que ainda não deu o seu gostei, faça isso aí que com certeza ajudará a propagação do Evangelho e do Reino de Deus. O objetivo do CETAD é formar obreiros para a seara do Senhor Jesus. Nós estaremos estudando hoje a nossa 7ª aula da disciplina Livros Históricos. E chegou o dia de nós falarmos acerca do livro de Neemias, o Governador. Isso mesmo, para você que ainda não me conhece, me chamo Osmar Gonçalves, diretor acadêmico do CETAD e professor dessa disciplina, a disciplina Livros Históricos. Você pode deixar um comentário em forma de uma pergunta, que será um prazer responder aí o seu questionamento, a sua pergunta, ou você pode fazer uma colocação para contribuir e agregando ao conhecimento dos demais alunos que estarão assistindo esse vídeo. Se você quiser compartilhar com alguém, compartilhe, que é sempre bom nós compartilharmos conteúdos relacionados à palavra do nosso Deus. Vamos então para o estudo do livro de Neemias, o Governador. Os eventos do livro aconteceram em torno do ano 444 antes de Cristo, é claro. Nós podemos ver isso aqui no capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Atarxerxes, eu estava posto diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante da sua presença. Repetir mais uma vez a parte A. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Atarxerxes. Então, por volta do ano 441, se dá todos os eventos históricos deste livro, ou pelo menos se iniciam por volta deste ano. Qual o versículo-chave que nós podemos encontrar nesse livro? É importante nós identificarmos em cada um dos livros históricos o versículo-chave. E nós podemos encontrar aqui no capítulo 1, versículo de número 4. Sucedeu, pois, que ouvindo eu as palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Daqui a pouco nós iremos entrar com mais profundidade em um próximo slide sobre o versículo-chave, capítulo 1, versículo 4. Outros estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que o versículo-chave está no capítulo 6, versículo 15. Por isso que eu trouxe aqui para vocês as duas opções. 6,15 diz assim: acabou-se, pois, o muro em 25 de Elul, em 52 dias. O 6,15 vai dizer que o muro foi concluído em 52 dias, porque isso mesmo é o objetivo, esse é o objetivo do livro, a reconstrução da cidade, começando pelos muros. Neemias, o grande governador, não é apenas alguém que vai edificar muros. O livro vai trabalhar a questão da construção dos muros, mas Neemias construiu muito além dos muros da cidade de Jerusalém. A gente pode ver isso quando ele conversa com o rei Atarxerxes, aqui no capítulo 2, versículo 5. Acompanhe comigo o capítulo 2, versículo 5. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, meu amigo, dê um pause aí, pegue a sua Bíblia lá e vamos juntos sempre estudar a palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 5 diz assim, de Neemias: e disse ao rei, se é do seu agrado o teu servo, eu aceito em a sua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a edifique. Então, quando Neemias está diante do rei Atarxerxes, lhe pede para ir a Jerusalém, para edificar não somente os muros, mas para edificar toda a cidade. É claro, ele começa com os muros, uma ênfase para os muros. É por isso que aqui o 6,15 vai nos dizer que esses muros foram concluídos em 52 dias. E quando nós lemos todo o livro, analisando o objetivo, que era reconstruir a cidade, começando pelos muros, nós iremos ver que dentro do livro há uma renovação da aliança.
Da aliança de quem? Do povo de Deus, com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, recapitulando esse primeiro slide, os eventos iniciam no 20º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, por volta do ano 444, capítulo 2, versículo 1. O tema é a renovação da aliança, o objetivo, restaurar a cidade, começando pelos muros, e, é claro, os versículos chaves, para alguns 6,15, para outros, capítulo 1, versículo de número 4. Quem escreveu esse livro histórico? Esse livro foi escrito por Esdras. Na literatura hebraica, esse livro de Neemias, juntamente com o livro de Esdras, eles compõem apenas um único livro. Deu um probleminha aqui, mas já está. Vou já restaurar aqui, já. A configuração aqui do computador. Pronto, retornou, graças a Deus. No livro, na literatura antiga hebraica, na Septuaginta e conforme o próprio Talmud, nós podemos observar que o livro de Neemias e de Esdras são apenas um único livro. Por isso que alguns chamam este livro de Neemias de Esdras B. No rolo talmúdico, como também na própria Tanakh, esse livro é apenas um único livro. Que livro, pastor Osmar? O livro de Esdras e o livro de Neemias são apenas um único livro. Mas em traduções como da Vulgata Latina, houve-se então uma separação. Livro de Esdras e livro de Neemias. Mas se você pegar a literatura antiga hebraica, você vai encontrar um único livro apenas. E observando essa literatura, você observará e verá que eles estão interligados. Tanto os eventos do livro de Esdras, como, é claro, os eventos do livro de Neemias. Alguém pode dizer assim, mas professor, será se Esdras de fato foi o escritor desse livro, já que nós iremos encontrar nesse livro ele escrito na primeira pessoa? Sim, a função canônica da escrita nesse período se deu aos levitas, mas é claro e evidente que Esdras utiliza de memórias do próprio Neemias. Neemias escreveu várias memórias, ou seja, relatos das suas viagens, e Esdras, como bom escriba e compilador, utiliza-se dessas memórias para compor esse relato histórico, que é tanto o livro que recebe o seu nome, como o livro agora que recebe o nome de Neemias, ou como nós também podemos intitular de Esdras B. Porém, Esdras, ao escrever como um bom escriba e compilador, ele preserva as palavras das memórias de Neemias, utilizando essas memórias, preservando a escrita na primeira pessoa. Eu gostaria que você continuasse com essa ideia, porque todos os escritos que foram compilados nesta época, eles têm a mão, ou seja, a pena de Esdras, porque ele é o grande compilador, o grande historiador do retorno do cativeiro babilônico. Então foi escrito por volta do ano 440, onde os eventos começam a ocorrer, e nós podemos observar que Esdras está relacionado diretamente com a literatura desse livro que nós conhecemos como o livro de Neemias. Qual a trama do livro? Como é que nós podemos visualizar dentro desse livro os aspectos históricos de uma maneira mais relevante? Neemias ouve os relatos de judeus que haviam regressado para Jerusalém e sente a necessidade de ajudá-los. Lembra que nós falamos agora há pouco que nós iríamos estudar de uma forma mais precisa o versículo de número 4? Isso mesmo, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu as palavras, assentei-me, chorei, lamentei, comecei a jejuar e orando ao Deus dos céus. Então, toda essa historicidade acerca da vida de Neemias e como Deus lhe usou para abençoar a vida do povo de Deus, se dá pelo fato dele ouvir as palavras daqueles que já tinham ido com Esdras, daqueles que tinham ido com Zorobabel, que foram antes de Neemias, para Jerusalém. Neemias é o personagem, lembrando da aula passada, que vai ser o líder dessa terceira caravana, desse terceiro grupo que retorna
para Jerusalém. Ele ouve de quem? De alguém que lhe traz palavras confiáveis. Vamos ler aqui o versículo 2. Que veio de Ramani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Ramani era irmão, tinha um parentesco com Esdras, com Neemias, e conta a Neemias tudo o que ele viu quando presenciou, ou seja, quando ele esteve em Jerusalém. Ramani retorna de Jerusalém, se encontra com Neemias, lhe conta tudo aquilo que ele viu, como era a situação financeira, social do povo. Então ele começa a lamentar. Por que ele lamenta? Porque havia no coração de Neemias um desejo de conhecer Jerusalém. Ele não conhecia. Havia no coração de Neemias o desejo de ajudar o seu povo, porque ele, a pessoa, Neemias, ele estava bem locado, vamos assim dizer. Tinha um excelente emprego. A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre o perfil de Neemias. E quando ele ouve, ele lembra dos relatos, das histórias que ele havia aprendido no próprio cativeiro babilônico. Então ele decide ajudar o povo que estava passando por aquela grande dificuldade na amada cidade de Jerusalém. Nós podemos observar aqui, ainda falando da trama do livro, né? A trama é como se fosse o resumo. O grande motivo de Neemias e Esdras não permitir que os samaritanos pudessem ajudar na construção é justamente se dar pela mistura que havia dos samaritanos com os outros povos, a miscigenação samaritana. E por isso, Neemias, através de uma revelação do próprio Deus e com auxílio do sacerdote e escriba Esdras, não permite que os samaritanos não possam ajudar na construção dos muros de Jerusalém. Juntamente com essa reforma social, que é a reconstrução da cidade, começando pelos muros, automaticamente acontecerá uma reforma espiritual também em meio aos judeus. É por isso que há a ligação muito forte do livro de Esdras, que vai trabalhar dessa questão espiritual, com o livro de Neemias, que vai trabalhar a questão social. Então, com a melhora social, há um crescimento espiritual. Com o crescimento espiritual, acontece também os olhos voltados para uma melhora social. Quem foi Neemias? Quem era Neemias? Neemias era um judeu, nascido no exílio. Não podemos trazer a ideia de que Neemias, quando ouviu, é porque ele tinha saudade de Jerusalém, que do tempo que ele viveu em Jerusalém, quando criança, não. O tempo, o lapso temporal, é impossível isso acontecer, a não ser que você afirme a ideia que Neemias tinha mais de 200 anos de idade, não é verdade? Então não tem como Neemias ter vivido ou nascido ou passado um período em Jerusalém. Ele é um judeu que nasce lá no exílio babilônico, como nasceu muitos outros, ok? Neemias, quem era Neemias? Era alguém que trabalhava na corte real, com o rei Artaxerxes. Ele era um copeiro. E essa função, ou esse destaque de judeus trabalhando na corte real, para o Império Persa, ela se inicia, claro, com Daniel, mas dentro desse período no qual nós estamos estudando, ela passa a ter um grande prestígio com o próprio Mordecai, no reinado de Xerxes I, ou seja, o rei Assuero, que é a nossa próxima aula, a nossa última aula, né? Alguns alunos já estão ficando com saudade aí, a nossa última e próxima aula estaremos falando do livro de Esther. Então, o evento histórico de Esther, iremos falar isso na próxima aula, acontece antes do evento histórico de Neemias. E como Mordecai, ele ganha grande destaque em meio ao Império Persa, isso dá vaga, dá vez para que outros judeus também pudessem ter funções de grande destaque no Império Persa. Ser um copeiro, reservado às devidas proporções, é claro, não querendo usar de uma palavra que possa ferir alguém, não se compara àquele merendeiro lá da escola, né? Aquela pessoa que está ali, né, em uma escola da rede pública, colocando mingau ou uma refeição no prato para uma criança. Não é esse tipo de copeiro.
não é alguém que trabalha uma copa de uma escola, de uma repartição pública. A função de copeiro era muito além disso. Era alguém que cuidava do alimento, era um provador, um degustador. O copeiro era uma espécie também de cozinheiro, dependendo do reino, ou dependendo do imperador, dependendo da pessoa que estava reinando. Aquela pessoa que exercia a função de copeiro era um emprego, né? Uma função de alta responsabilidade. Imagine o imperador de um grande reino morrer envenenado. Quem seria morto? Quem seria culpado? O copeiro. Então essa função de copeiro era um emprego de mais alto escalão, do escalão mais elevado em meio a qualquer sociedade monárquica, ok? Quem era Neemias? Ainda respondendo à pergunta aqui do início, quem era Neemias? Apesar de ser copeiro e trabalhar para o Império Persa, nós podemos observar no próprio capítulo 1 que Neemias era um grande e profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Como é que o senhor sabe disso, professor? Mais simples, é só analisar aqui o capítulo 1, fazer uma exegese daquilo que o próprio Neemias começa a dizer. Versículo 4 nós lemos, diz que ele ora, que ele jejua, que ele consagra a sua vida a Deus. Do versículo 5 até o versículo de número 11, eu peço por gentileza que você faça esse exercício que eu vou lhe pedir agora. Leia do versículo 11 até, do versículo 5, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11 e compare com Levítico 26, 33. O livro de Vaikra, no capítulo 26, versículo 33, diz que Deus havia dito ao povo: se vocês esquecerem a minha aliança, lhes espalharei entre outras nações. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64, a referência lá do cantinho. Também a mesma coisa, o livro de Devarim vai dizer: se vocês pecarem, eu os espalharei entre outras nações. E aquilo que Neemias começa a falar a Deus em oração, no seu lamento, no seu jejum: lembra-te, pois, da palavra que deste a Moisés teu servo, vos transgreis, eu o espalharei entre vós, por todos os povos. E vós convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos. Se nós analisarmos as palavras de Neemias, elas são quase idênticas àquilo que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 25 a 30. Então, se você analisar as palavras, a oração de Neemias, ele está citando o livro de Deuteronômio, o livro de Devarim, o livro das palavras em sua oração, porque isso é uma prática em meus judeus. Ele lê a palavra e começa a orar, citando a própria palavra. A oração de Neemias é a oração de alguém que está citando as Escrituras. Por isso que aqui, respondendo à pergunta quem era Neemias, eu coloquei um conhecedor das Escrituras Sagradas. Vou dar aqui um pausa, abrir um parênteses, melhor dizendo. Se você não tem essa prática, passe a tê-la. Que prática, pastor? Quando você estiver orando, cite as Escrituras Sagradas, que você vai ver que o nível da sua oração, da sua espiritualidade com Deus, terá uma abrangência muito maior. Como é bom quando a gente está orando a Deus, como fez Neemias, e a gente começa a lembrar das Escrituras. Senhor, a tua palavra diz isso, não de forma mecânica, não de forma sem nenhum tipo de emoção ou sentido, mas você citar o texto bíblico. Como é bom quando nós estamos orando e nós adentramos naquela narrativa bíblica e começamos a orar como se estivéssemos presentes ali naquele evento. E assim como nós fizemos, queridos amados irmãos, alunos acadêmicos do CETAT, com o livro de Neemias, iremos fazer com o livro de Esdras, livro de Esdras, iremos também agora fazer com o livro de Neemias. O que, professor? Fazermos uma análise do esboço do que aconteceu em cada um dos capítulos, dos 13 capítulos do livro de Neemias, o governador. No capítulo 1, aquilo que nós já falamos aqui, a oração de Neemias, citando a Torá, citando as Escrituras Sagradas. Capítulo 2, o que nós iremos ver no capítulo 2? Após a oração, após o jejum, após a consagração, Neemias pede permissão ao rei, ou seja, pede uma carta
uma autorização para que ele pudesse fazer a sua primeira viagem a Jerusalém. Vamos ler aqui o capítulo de número 2 e vamos ler aqui o versículo de número 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dai-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que eu chegue a Judá. A viagem, como nós já falamos na aula passada, 1.448 quilômetros aproximadamente, demorando 4 meses em caravana, e quem sabe até 20 dias para alguém que estava viajando sozinho, era necessário passar por várias províncias ou vários lugares. E muitas das vezes, para você passar de uma cidade para outra, de um vilarejo para outro, aquele rei, aquele monarca ou aquele governador, melhor dizendo, daquelas pequenas províncias, tinham que permitir a sua passagem. Então, para que Neemias pudesse ir até Jerusalém, ele tinha que ter um escrito em suas mãos, cartas do rei Artaxerxes, para mostrar que ele tinha livre passagem por onde ele estava transitando. Por isso que no capítulo 2 nós iremos ver esse diálogo de Neemias e o rei Artaxerxes, lhe pedindo autorização, lhe pedindo permissão para ir a Jerusalém, para reconstruir a cidade amada, a cidade de Jerusalém. Capítulo 3, que nós iremos ter no capítulo 3, o começo da reconstrução da cidade, começando pelos muros, mas dando ênfase sobre as portas. Isso mesmo, as 12 portas, as famosas 12 portas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, citadas no livro de Neemias. Na aula presencial nós iremos falar sobre essas 12 portas. Aqui no vídeo não tem tempo para isso, mas o muro começa a ser erguido através das portas, ou seja, das entradas, das torres, as 12 portas que são citadas aqui no capítulo de número 3. Podemos ver aqui, só para você acompanhar conosco, capítulo 3, versículo de número 3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassemar. Vou ler aqui o outro, versículo 6. E a porta velha, repararam-na, joiada. Vou ler aqui mais o outro, versículo 13. A porta do vale, e assim sucessivamente. Então, a reconstrução dos muros se começa com a construção, a edificação das conhecidas portas ou torres de entrada à cidade de Jerusalém. Capítulo 4, o que nós iremos ter no capítulo 4? No capítulo 4 nós iremos ter a oposição dos inimigos, justamente dos samaritanos, que se opõem a essa construção, primeiramente acusando Neemias de alguém que estava se rebelando contra o Império Persa. Eles tentam participar, eles são impedidos, mas no capítulo 4 nós não iremos ver apenas a oposição dos inimigos da construção, mas nós iremos ver, principalmente no meu ponto de vista, estratégias que Deus dá a Neemias para que ele pudesse construir, e foi uma construção em tempo recorde, 52 dias, como nós já citamos aí no nosso primeiro slide. E ele conseguiu, ele teve esse êxito, porque Deus lhe deu estratégias para militar, para lutar contra as investidas dos inimigos, dos samaritanos. Nós temos aqui o Tobias, nós temos Sambalate, que são os dois personagens principais desta oposição. No capítulo 5, acontece algo muito interessante, que vai nos mostrar que, de fato, Neemias não estava preocupado apenas em reconstruir muros, como uma espécie de engenheiro de obras. O que acontece aqui no capítulo 5? No capítulo 5, ele ouve a situação dos pobres, que murmuram, ou seja, que reclamam dos ricos daquela época, como nós falamos já em aulas passadas. Diferente da escravidão no Egito, o cativeiro babilônico tem um aspecto totalmente diferente. No cativeiro babilônico, muitos judeus prosperaram, alguns ficaram ricos
financeiramente, porque havia a promessa de Abraão de prosperar mesmo em meio ao exílio. Lá no exílio, muitos judeus voltaram prósperos. O próprio Neemias era uma pessoa financeiramente, como já falamos agora há pouco, muito bem locada. Então, esses ricos, eles são advertidos por quem? Pelo próprio Neemias. Ele assume a posição de gestor, ele assume a posição de governador. E o que é que ele promove? Eu coloquei aqui para nossa apreciação, e eu gostaria que você lesse cada capítulo para o nosso entendimento ficar mais amplo daquilo que estamos aqui pautando para você. Nós podemos observar que Neemias promove uma espécie de reforma jurídica monetária, exortando esses poderosos, porque não seria somente os menos favorecidos que deveriam contribuir para a construção. Também aquelas pessoas que tinham deveriam contribuir para a construção. E uma outra coisa também que é muito relevante, quando eles começaram a edificar a cidade, queridos, aqueles moradores que para ali foram, as pessoas que foram com Neemias, elas começaram a construir suas próprias casas, começaram a retomar as suas vidas. E esses ricos estavam emprestando com juro altíssimo. E aqueles que não tinham tanto dinheiro, os pobres, iriam, ao longo do tempo, ficar mais pobres ainda. Então, Neemias, ele vai igualar, ele vai trazer a eles as demandas e as soluções perfeitas para esta temática, ou para essa problemática, melhor dizendo. Então, nós podemos observar aqui no capítulo 5, o próprio Neemias fazendo isso. Versículo 9, 5:9, vamos ler 5:9. E disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devereis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios e dos inimigos. Versículo 11, restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, e os seus olivais, e as suas casas, como também centésimos do dinheiro, do trigo, do mosto do azeite, e vos exigis deles. Então esses ricos e poderosos estavam querendo subjugar monetariamente os mais pobres, e Neemias, como um bom e excelente gestor, bater palma aqui para Neemias, né? Se nós tivéssemos um Neemias em nossos dias, governando o nosso estado, que está em uma situação precária, e vários estados da nossa federação, nós aqui, você que não é aluno do CETAD, aqui em Macapá, estado do Amapá, um dos estados mais pobres da região norte do Brasil. Neemias é um homem justo, por isso que ele agradou muitíssimo o coração de Deus. Capítulo 6, o que nós iremos ter no capítulo 6? Uma nova invertida dos inimigos. Os inimigos do povo de Deus nunca se cansam, mas como se diz aí um adágio popular bastante pentecostal, quando o inimigo se levanta, já é para ele cair novamente. Ou quando ele se levanta, já é com decreto na sua mão que será derrotado. Mais ou menos é isso aí que nós costumamos dizer uns para os outros em nossas falas, por aí com os nossos irmãos. Os inimigos do povo de Deus se levantam para opor-se, mas quando eles tentam levantar-se para impedir a construção, o que acontece é o versículo que nós já lemos anteriormente. Deus dá vitória, porque o povo consegue concluir a construção em 52 dias. Você que ainda não curtiu aí o nosso vídeo, dê uma curtida. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acompanhe cada vídeo que nós estaremos postando. Se já surgiu alguma dúvida aí, não deixe para depois, pause o vídeo, já faça uma pergunta. Nós estamos no capítulo 6, faça sua pergunta que teremos imenso prazer em responder, tá certo? Só lembrando que sobre as 12 portas, como nós já falamos anteriormente, iremos falar de uma forma mais precisa dentro da aula presencial. Vamos então para o capítulo número 7? Vamos aí, irmão Neto, para o capítulo número 7? Vamos então para o capítulo 7, meu amado irmão. Vamos para o capítulo 7. O que nós temos no capítulo 7? Neemias, após a construção dos muros, após os muros serem edificados, havia necessidade
de pessoas guardarem esses muros. Lembra das 12 portas? Então, Neemias constitui o quê? Porteiros. Estabelece porteiros para realizar justamente essa espécie de guarda. Esses porteiros eram espécie de soldados que guardavam cada entrada, cada porta que dava acesso à cidade de Jerusalém. Quando Neemias faz isso, ele está se igualando ao evento histórico que o próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez. Lembra que nós falamos no nosso segundo slide, que Neemias era um homem conhecedor das escrituras sagradas. Ele está aqui, olha, lendo os relatos históricos do segundo livro do profeta Samuel e vendo como ele deve administrar, como ele deve trabalhar. Não há nele a figura do rei, mas a figura do gestor como governador. E por isso ele designa, nós podemos ver aqui no capítulo 7, nome de várias pessoas. E essas pessoas ele nomeou para que eles pudessem guardar as entradas de cada porta. Podemos ver aqui no capítulo 7, versículo 1 e 2. Sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas, e eu nomeei Ramani, meu irmão, e Ramani, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Então, Neemias dá um excelente cargo ao seu irmão, não porque era o seu irmão, o texto vai dizer, porque ele era um homem fiel e temente a Deus. Agora, aqui nesse capítulo 7, nós entendemos o diálogo do capítulo 1 entre Ramani e o próprio Neemias. Ele lhe conta também com pesar, com dor no seu coração. As palavras que seu irmão lhe diz no capítulo 1 foram algo tão forte, tão de Deus, como uma profecia para o próprio Neemias, que levou a ele se quebrantar na presença de Deus. Além dos porteiros, aqui, claro, no slide nós estamos dando ênfase aqui aos porteiros, mas no texto, no capítulo 7, versículo 1, ele constituiu aqui levitas e cantores. Isso dá a entender que ele teve a parceria de quem? Do próprio Esdras, porque ele não teria um peso espiritual suficiente para tal designação. Era necessário ele saber quem eram os bons e verdadeiros levitas para executar tal tarefa. Volto a repetir, Neemias, ao fazer isso, está visualizando algo que aconteceu no passado. Na vida de quem? Na vida de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Também nesse capítulo 7, nós iremos observar aqui um relato histórico. Nós iremos ver aqui que ele se preocupa em descrever, em relatar as pessoas que vieram do exílio. E ele começa falando isso, fazendo isso, né? No caso, eu estou usando a força da expressão Neemias, mas é claro, com a pena de Esdras, aqui, como nós já falamos no início da aula. Versículo 6, 7 e 6, esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados, que foram transportados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade. O registro do capítulo 7 inicia nos mostrando quem foi para o cativeiro e quem voltou do cativeiro. Olha só. Então esse registro histórico e tem tudo a ver com aquilo que está em Esdras capítulo 2, porque aqui Zorobabel é citado, capítulo 7, versículo 7, os quais vieram com Zorobabel. Você pode comparar essa lista do capítulo 7, versículo 7, com aquela que está em Esdras, capítulo de número 2. Lembrando que esse registro aqui de Esdras e de Neemias estão falando de um evento que aconteceu no ano 537. Então, ou seja, quase 90 anos antes do momento em que eles estão vivenciando. Ok? Vamos para o próximo capítulo, capítulo de número 8. O que nós iremos encontrar no capítulo 8? O capítulo 8 e 9, eles estão aí interligados, né? 8 e 9, há uma junção aí do capítulo 8 e 9. Aí você que está com
fazendo já a atividade que eu passei para você, as atividades aí para você destacar aquilo que você acha relevante em cada capítulo, nós iremos observar que o próprio Esdras aqui faz a citação ou a leitura da Torá. E eu coloquei aqui dessa maneira, foi até ousado em colocar o que acontece no capítulo 8. A leitura dos 613 preceitos e a festa das cabanas. A festa das cabanas, você já aprendeu na aula Pentateuco com o professor Everton Costa, também conhecida como a festa dos tabernáculos, ou a festa do tabernáculo, porque era uma festa que lembrava da época que o povo foi escravo no Egito, saiu do Egito e peregrinou durante 40 anos até a terra de Canaã. Essa peregrinação de 40 anos, ela deveria ser lembrada, porque o próprio Deus mandou Moshe lembrar o povo, e ela deveria ser comemorada. Então eles iam morar, ou passavam em tendas, em cabanas, em pequenos tabernáculos durante 7 dias, para lembrar aquilo que os seus antepassados passaram quando saíram do Egito. Então no capítulo número 8 nós iremos encontrar a citação da lei, dos 613 mitzvot, dos 613 preceitos, e justamente a comemoração aqui da festa dos tabernáculos, que é conhecida também como a festa da cabana. 8:13, estamos no capítulo 8, 8:13. No dia seguinte, ou seja, passaram o dia todinho lendo, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras ou escriba, e isso para atentarem às palavras da lei. Não existe festa sem a leitura da Torá. Não existe festa sem a leitura das Escrituras. Não existe festa para o crente maior do que conhecer a palavra, a poderosa palavra do nosso Deus. E a consequência da festa das cabanas, a consequência da leitura das 613 mitzvot é justamente o capítulo 9, o quebrantamento e a conversão daqueles que ainda não tinham se convertido verdadeiramente, que ainda estavam com os costumes babilônicos, porque a Babilônia era um dos países mais antigos idólatras do mundo. Então tudo acerca de idolatria, de deuses estranhos, havia na Babilônia. E por isso havia necessidade desse jejum, desse quebrantamento, dessa conversão genuína, e isso acontece no ápice, no fechamento da festa. Vamos ler o capítulo 9. O capítulo 9 vai dizer assim, versículo 1: E no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco e cinza, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades de seus pais, e leram-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 do dia, e a outra parte fizeram confissão, e adoraram o Senhor seu Deus. E aqui nós iremos observar, meus queridos irmãos, no capítulo 9, como é lindo o capítulo 9. Eu vou contar uma experiência particular para você, que aconteceu quando eu estava em um momento difícil da minha caminhada com Deus. Não tinha nada entre eu e Deus, não havia nenhum tipo de crise existencial ou espiritual, mas estava precisando de uma bênção do Senhor. E eu estava em oração, em um jejum, e eu falei: Senhor, dai-me uma palavra, eu te peço, porque eu preciso confirmar no meu coração, saber, apesar de saber que tu estás comigo, mas eu preciso ver a tua mão sobre mim. E eu abri a palavra de Deus e caiu justamente aqui em Neemias capítulo 9, versículo de número 12, que diz assim: E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, para iluminares pelo caminho por onde haveriam de ir. Quando eu ouvi essa palavra, eu li, Deus confirmou aquilo que eu estava buscando dele, que era a sua graça, o seu poder e a sua unção. O que acontece no capítulo 9? Eles estão citando aquilo que aconteceu no passado. Festa das cabanas, morando em tendas. Olha, Senhor, tu mandava uma nuvem para protegê-los do sol, e de noite
essa nuvem transformava-se em uma coluna de fogo para lhes proteger do frio. Orando, jejuando e citando mais uma vez as Escrituras Sagradas. Capítulo de número 10. Capítulo 10, o que nós iremos ter no capítulo 10? O nome das testemunhas dessa nova aliança. Porque depois desse quebrantamento, desse jejum, dessa conversão genuína, que o povo se voltou verdadeiramente para Deus, olha o que diz no capítulo 10, versículo 1. E os que selaram foram Neemias, Arcalias, Zedequias, aí vai citando aí vários nomes. O nome das pessoas que foram testemunhas dessa nova aliança. O memorial é feito pela bênção de Deus está com o seu povo. O memorial é erguido porque Deus havia abençoado o povo no retorno a Jerusalém. E as pessoas que são testemunhas oculares desta aliança, o nome dessas pessoas são citadas. Aqui nós podemos atribuir uma tipologia ao livro da vida. Assim como o nome dessas pessoas estão escritas aqui no livro de Neemias, capítulo de número 10, é o capítulo que nós estamos analisando, assim nós que temos uma aliança, a nova aliança com Cristo no seu sangue, o nosso nome também está escrito no livro da vida. É por isso que eu falei na aula passada, estiver lendo livros históricos, não pule as genealogias, porque nelas nós encontraremos sempre uma lição de vida e paz para a nossa alma. Então, nós temos aqui o nome dessas testemunhas dessa nova aliança, assim como o nosso nome está escrito no livro da vida. Capítulo 11, estamos caminhando aqui para o final dessa nossa aula de número 7. Só lembrando que sempre está a designação da aula ali no cantinho, aula de número 7. No capítulo 11, nós iremos encontrar algo muito importante para a solidificação do povo em Jerusalém e ao redor. O que ocorre? A distribuição da habitação. Isso mesmo, o que um governador deve fazer em uma cidade? Ele deve locar as pessoas, principalmente uma cidade que está sendo construída ou reconstruída novamente. Em 1950, por exemplo, quando Brasília foi construída, lá foi se distribuído aonde seria cada bairro, onde cada pessoa iria ficar localizada, onde seria o centro comercial e assim sucessivamente. Capítulo 11 vai nos mostrar ali essa distribuição geográfica, aonde cada tribo, onde cada pessoa, onde cada chefe de família ficou em cada província. Eu vou ler aqui o versículo 3, 10:3. Estes são os chefes da província que habitavam em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os etneus, os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, do filho de Judá. Aí vai citando o nome dos personagens. Olha como esse livro de Neemias é importantíssimo, ele é um modelo de liderança. Ele é um modelo de governo, preocupado onde cada pessoa iria ficar, para que essas famílias não fossem justiçadas, segundo as tribos, segundo aquilo que os descendentes haviam, o ascendente haviam morado, onde cada pai de família, cada chefe, cada membro familiar havia morado anteriormente. Capítulo de número 12, o que ocorre no capítulo 12? É interessante o capítulo 12, porque aqui é uma menção mais uma vez àqueles sacerdotes e levitas que vieram com Zorobabel. Então não confunda aqui do capítulo de número 7. Do capítulo de número 7, como também aqui, como nós já falamos no slide anterior, aqui olha, não confunda aqui, olha, do capítulo 7, o registro históricos dos exilados, capítulo 7, volto a repetir, nós iremos encontrar aqui aqueles que vieram com Zorobabel, os homens do povo, versículo 7, vai dizer os homens do povo. A lista do capítulo de número 12, ela é diferente.
ele é aqueles que vieram com Zorobabel, mas são os sacerdotes. Esdras, no caso aqui Neemias, né? Neemias e Esdras, eles fazem essa distinção do povo, do chefe de família e dos sacerdotes, dos levitas. Então a lista do capítulo 7 é uma e a lista do capítulo 12 é outra. Só que do capítulo 12, volto a repetir, quero ser bastante enfático nesse ponto, são dos levitas e sacerdotes que vieram com Zorobabel para a reconstrução do templo. Eu vou dar mais uma vez aquele pausa, né? E abrir o parêntese, como sempre, para dizer para você, tudo que você fizer como sacerdote do Deus vivo nessa terra, nada ficará sem você ser observado pelo Deus de Israel. Assim como o grande sacrifício que esses sacerdotes fizeram, muitos deles estavam, né, bem locados lá na Babilônia, mas não era o lugar deles. Foram para Jerusalém, ali abandonando em uma viagem de quase 4 meses, se doaram para o reino de Deus. O nome desses homens ficou registrado para que nós possamos entender que há homens e mulheres de Deus ainda que querem fazer muito pelo reino de Deus. Todo ato de sacrifício que você fizer pelo reino de Deus, o Eterno, na pessoa do seu Filho amado Jesus, te recompensará. Capítulo de número 13. O que nós iremos ter no capítulo 13? Neemias exortando o povo para ter uma vida consagrada a Deus. Isso mesmo. Nós podemos fazer uma análise do capítulo 13 de Neemias com a mensagem de Malaquias. Isso mesmo. Nós podemos fazer uma comparação de Neemias capítulo 13 com a palavra de exortação de Malaquias, que está exortando ao povo, dizendo, olha, vocês estão preocupados muito em construir as casas de vocês, em construir a vida social de vocês, mas não esqueçam da minha casa, não esqueçam da vida espiritual de vocês. Então o capítulo 13 vai nos trazer isso, a exortação de Neemias, para que o povo pudesse ter uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. Olha o que diz versículo 30 e 31, como encerra o livro aqui de Neemias, capítulo 13. Assim os limpei de todos os estranhos, designei os cargos, os sacerdotes, os levitas, para cada um para a sua obra, versículo 31, como também para as ofertas da lenha, em tempos determinados, para as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Então aqui o próprio Neemias, né, com a ajuda de Esdras, fazendo até uma menção a Salomão aqui no versículo de número 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Então, exortando o povo para ter uma vida consagrada a Deus. Observe, queridos, que há uma semelhança, com certeza, com o livro de Esdras. E sabemos que a parte literária está envolvida diretamente. Por isso eu concluo a nossa aula com a seguinte afirmativa. Olha aqui, eu gostaria que você lesse comigo. Podemos observar uma nítida similaridade nos eventos religiosos que nós encontramos nos escritos de Esdras. Tais relatos são fundamentais para a nossa compreensão, tanto histórica como também profética. Não analise o livro de Esdras e nem muito menos de Neemias apenas como um relato histórico, apesar de estar dentro do grupo histórico. Mas podemos ver aqui uma visão profética dentro do livro, a preocupação com a vida espiritual do povo. Esses livros têm como objetivo o quê? Dar uma continuidade na história do povo hebreu. Esses livros, Esdras e Neemias, trazem a história de como o povo retornou do cativeiro babilônico. Por isso que são conhecidos como livros pós-exílios. Os livros pós-exílios, livro de Neemias e o livro de Esdras. O livro de Esté também é considerado um pós-exílio, mas com uma narrativa diferente, e é o que nós iremos aqui falar para você na nossa próxima aula, encerrando os 8 vídeos dessa disciplina dos livros históricos. São tópicos porque quando passarmos o período de pandemia do Covid-19, essa quarentena, iremos pontuar de forma mais clara e objetiva
dentro da nossa sala de aula. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não esqueça de acompanhar a aula de número 6, a aula de número 5. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de deixar um comentário. Vamos interagir, faça sua pergunta, deixa aí um comentário, alguma coisa para que a gente possa interagir nessa aula, para que ela possa ficar cada vez mais dinâmica. Aula de número 8, a última aula, não perca, a aula sobre o livro de Esther, o fechamento da disciplina, será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração, do seu amigo de sempre, pastor Osmar Gonçalves. Shalom, shalom, até mais.